Baru atah Adonai Elohim melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. V'hachev na Adonai Elohim et divrei Toratecha v'fitu v'fiot amecha b'Yisrael. V'niyananu v'tzetzayenu 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 amecha b'Yisrael kulam yodesh emecha v'lomedeh Toratecha lishma. Baru atah Adonai hamelamed Torah le'amot Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca, e na do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, a descendência dos nossos descendentes, e os descendentes do teu povo, a casa de Israel, todos conhecedores do teu nome e estudantes da tua Torá pelo seu valor. Bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá a teu povo Israel. Baru atah Adonai Elohim melech haolam asher barabanu mikohamim v'natananu et Torato. Baru atah Adonai notir a Torá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Amém. Essa bênção é maravilhosa, né? Quando a gente lê, você fala assim, que as palavras da Torá sejam agradáveis a nós, né? Porque muitas vezes a palavra da Torá é dura, né? Ela é dura, ela é precisa, mas ela é dura, né? Então a gente fala, quando a gente faz essa bênção, pede que ela seja agradável a nós, não é nem que a palavra da Torá seja doce, mas que essa dureza dela sirva para a nossa vida e ela sim se torne doce, né? E outra partezinha também aqui no finalzinho, quando o Eterno fala, né? Bendito seja o Senhor que escolheu nós dentre todo o povo, né? Nós que estamos hoje aqui em KBL, que temos KBL, nós temos que agradecer muito ao Eterno. Né? Muitas congregações fecharam, muitos não têm onde congregar, muitos se perderam, né? Muitas lideranças perdidas, e nós, graças ao Eterno, temos mantido firmes. Passamos pandemias, passamos dificuldades, passamos trocas de casa e o Eterno tem nos sustentado. Amém. Porque eu costumo dizer, KBL nasceu no coração do Eterno e foi passado para Soraya. Foi descrito para Soraya como seria KBL. E Soraya, na sua perseverança, no seu, na sua força de realmente cumprir aquilo que o Eterno determinou para ela, e ela faz isso com muita maestria, né? Tem permanecido KBL. Então a gente tem que agradecer muito pela vida da Soraya, pela vida de Silas, de todos aqueles que têm mantido o KBL firme até hoje, né? Enfrentamos vários vendavais, mas nós estamos firmes. Amém. E vamos para a nossa paraxá. A paraxá de hoje, o Pikudei. Pikudei significa contar. Contar no sentido de contabilidade, né? Essa paraxá, Moshe, ele inicia a paraxá fazendo uma contabilidade de tudo aquilo que foi doado pelo povo. O povo doou, né? Paraxás anteriores, o povo deu ali muitas coisas e trouxeram, né? Até coisas do Egito. E foram construindo o Mishkan, o nosso tabernáculo. E aí, Moshe, né, vem fazer essa contagem. E Pikudei, como sendo um finalzinho do livro de Shemot, nós vamos estar fechamos o livro de Shemot com essa paraxá, né? Nós temos que lembrar que lá no início do livro de Shemot, na paraxá com o nome Shemot, né, o Eterno inicia a Torá inicia aquela paraxá falando que toda aquela geração, a geração dos filhos de Israel, Yosef, Ruben, né, todos os filhos haviam morrido daquela geração. Havia uma nova geração, e aquela geração estava escravizada. Né? Aquela geração estava escravizada, e o faraó que surgiu, um novo rei, ele não conhecia mais Yosef, não conhecia mais o povo de Israel, e tinha escravizado o povo. E inicia então o livro de Shemot. E aí nós vamos ver cada paraxá, né? Vamos estar descrevendo ali cada coisinha, a vida de Moshe toda, a libertação do povo. E aí é interessante que os nossos sábios falam que o livro de Shemot é conhecido como o livro do exílio e da redenção. Mas, mas os nossos sábios também dizem que a redenção, ela não é só quando o povo foi tirado do Egito, né? Não é, né, no momento em que o povo foi tirado do Egito, não é no momento em que o povo recebeu a Torá, porque nós temos aqui no livro de Shemot, a parte do Eterno, né, da Torá, dos 10 mandamentos, lá em Yitro. Não é quando o povo, deixa eu só lembrar aqui,
Quando o povo sai do Egito, né, quando ela é revelada, não é quando o povo entra na terra prometida, que vai ser mais para frente. Mas é exatamente no momento da paraxá que nós estamos hoje. É quando o povo mexicano ele é levantado, ele é construído e a Shekhinah do Eterno pousa. Aí é o momento da redenção do povo de Israel. E aí, fazendo analogia com a nossa vida, porque a Torá ela tem que ser lida para quem participou do estudo de quarta-feira, né? Daniela, Cláudia, a gente teve aqui na quarta, Rosidel, estava também, meu irmão. E a Soraya falou dessa parte, a parte histórica, mas também temos a parte do Soga, a parte espiritual, né? E aí, o Eterno trazendo para a nossa vida. A nossa redenção não é só, né, a nossa libertação não é só quando a gente saiu do Egito, deixando todas aquelas práticas para trás, né? A redenção nossa, ela é exatamente quando nós estivermos preparados para ouvir a voz do Eterno e obedecer. Que aí sim, a Shekhinah do Eterno vai estar em nós. Faremos e ouviremos. Exatamente. Estará entre nós. Essa questão de saída do Egito, dessa passagem toda de mudança, é só um processo, como o Senhor gosta de falar, né? É o nosso processo de libertação, é o nosso processo para chegar à redenção. E na verdade a gente não tem como ser redimido, ser retirado se nós mesmos não quisermos. Né? A gente não pode tirar ninguém se ninguém quiser sair do lugar. Né? A gente não pode tirar uma pessoa do meio do período se ela não quiser ajuda. Então parte de nós essa vontade de sair desse estado que nós estamos para passar para outro. Né? E às vezes a gente pensa assim, a gente costuma falar, o passado ficou no passado, não vou lembrar mais. Mais ou menos, né? Porque assim, você não tem que ficar grudado no passado e não andar, mas você tem que perceber que você tem que fazer reflexões, e eu acho que no momento, quando termina o livro, eu acho que é um momento maravilhoso para fazer isso, sabe? Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? O livro de Shemot, a gente vai pensando em toda a caminhada do povo, saiu, Moshe, as pragas, tivemos, né, o bezerro de ouro, tudo aquilo. E a gente tem que fazer uma reflexão da nossa vida também. Parar um pouco nos momentos, virada do ano, igual, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que a gente para pensar nos nossos pecados, nas nossas questões que nós fizemos, nas transgressões. E também, quando acaba um livro de Torá, é um momento bom para isso também. Você começa a pensar na sua vida de algum tempo para cá, se você realmente está lá parado no passado, se você está só pensando nele, ou se você conseguiu caminhar, porque talvez você ainda está lá, você não saiu dele. Então, se você esquece o passado, você está lá ainda, você não esqueceu. Né? Você está vivendo ele ainda. Então, é necessário que façamos essa saída do Egito, essa saída desse estado que nós estamos, que não é o estado que o Eterno quer que nós venhamos estar. Mas, para isso, nós devemos tomar o primeiro passo. Nós devemos dizer para o Eterno, eu quero, Eterno, soprar, não consigo sozinha, mas eu preciso, e eu quero que o Senhor me ajude nisso. E o Eterno intervém. E aí ele entra, e ele nos ajuda, né? A fazer essa caminhada, essa passagem, e chegarmos a ser redimidos, ao ponto de entender aquilo que o Eterno quer para nós e aceitar o que ele tem para nós. E tudo que o Eterno tem para nós, a gente já sabe, Ganzu Letová, tudo é para o nosso bem, né? Por mais difícil que seja dizer isso num momento de tribulação, num momento difícil, a gente tem que entender que tudo é um processo. E que cada um individualmente tem o seu processo. Talvez o processo do outro para mim seja fácil, mas o meu processo... Cada um com a sua bagagem, né? Exatamente. Não é fácil para o outro, não é fácil para mim, né? Respeitar isso do outro. Mas também é esse alerta. Porque muitas vezes às vezes a gente fala assim, não, tem que aceitar que o Eterno quer isso para mim e fico parado. Não é isso que o Eterno fala. Né? É enfrentar os desafios. Né? É enfrentar aquilo que advém a nós. Né? Bom, e continuando. E aí a Paraxá se inicia dizendo, estas são as contagens do tabernáculo e do testemunho, que foram enumerados por ordem de Moshe para o serviço dos levitas. Então aqui, eu fiquei assim, confesso que um pouco triste, na verdade. Porque se você for olhar, né, os rabinos falando um pouco disso, que Moshe ele faz essa contagem de tudo que foi doado, né? Cada coisinha, para que foi usado, ao longo dessa paraxá ele vai mostrar o ouro foi usado para isso, né? O tecido, o linho, ali tudo que foi trançado ali foi usado, cada coisinha, ou seja, ele fala para o povo tudo aquilo que foi usado, ou seja, sua doação foi usada nisso, ele fala
haveria alguém ali que pudesse Contestar. É triste, né, você pensar isso? Né? No meio do povo, ali alguém fazia para ter transparência diante do povo. E durante os 40 anos tiveram várias, né, controvérsias, né, que era contra mas ali ele estava mostrando para o povo como que ele devia agir para o futuro, sempre prestando conta de tudo aí. Para poder mostrar na verdade, o sentido mesmo, né, que os nossos sábios falam, que era realmente contestar para mostrar ao povo aonde que tudo aquilo que eles deram foi empregado no tempo. Realmente uma prestação de conta mesmo. Um exemplo também de honestidade também, né? Exatamente, um exemplo de honestidade, para que ninguém depois pudesse, Alexandre, reivindicar. Não, e aí, onde é que está aquela graminha ali que eu te dei de ouro, aquele colar que eu te dei, onde é que você colocou ele, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas doam e te perguntam, onde é que você está usando? Você não está usando? Não, eu te dei. Isso é como um imposto de renda, né, na época, né? E não sobrou nada, né, Ângela? Tudo foi usado certinho. Foi usado, porque pegou-se a conta, né? Certinho. Então, assim, e aí me veio a nossa comunidade, aquele lá, a KBL é tão pequena, né? Se a gente for ver dessa amplitude de, imagina Moshe com um povo enorme, né? No meio do Egito, do exército, uma coisa toda. E aí me entristece muito se no nosso meio talvez possam ter pessoas assim, com esse sentimento de cobrança. O que está fazendo com o meu dízimo? O que está fazendo com a minha oferta? Ah, eu não vi nada, não está precisando daquilo ali. Por que meu chefe não comprou aquilo? Nós não entendeu? Essas questões que eu acho que o coração humano ele está propício a fazer. Até mesmo assim, quando começaram as doações, teve pessoas que falaram assim, se faltar eu enterro. Né? Não se dispôs, né? De coração. Então, assim, eu acho que é algo para a gente refletir. A gente tem que ler, adorar, entendendo e refletir. E essa é uma parte que a gente tem que refletir. Será que o seu coração, em algum momento, duvida do que nós fazemos nessa casa, do que a administração faz nessa casa, do que Silas e Soraya faz nessa casa, do que nós pegamos e entregamos nessa casa? Né? Então, assim, se tiverem isso, peguem o Eterno, mostre para vocês luz. E se não estiverem satisfeitos, né? Tem que ser bem sincero, gente. Nós temos que caminhar unidos. Se não tiver honestidade no nosso meio, se não tiver confiança no nosso meio, né? Nós estamos perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Né? Se nós estivermos aqui só para cobrança, está no lugar errado. Está no lugar. E graças ao Eterno, o KBL ia ser maravilhoso. A gente costuma falar, Silas, Soraya e tal. A gente às vezes até esquece de pedir oferta, porque a gente não é pegado a isso. Quando a gente vê que precisa de alguma coisa, fala, nossa, aquela coisa toda, né? A gente não é pegado a isso. A gente quer que o serviço do Eterno seja prestado com maestria, com perfeição, da melhor forma possível, né? Que a nossa casa seja cuidada, né? Ter a manutenção perfeita para que esteja diante, né? De receber do Eterno com perfeição, né? E aí, continuando, aqui na Torá, eu achei uma coisa muito interessante também, que ele fala de Betsalel, né? E de Aholiabe. Né? Betsalel vem da tribo de Judá. E Aholiabe vem de Dan. E eu falei, gente, como é que é maravilhoso, hein? Judá lá, né? Pensar, poxa, tem parte da minha tribo ali ainda servindo até hoje, gerações e gerações passadas, perpetuando a minha tribo ali, no serviço do templo, ali, ajudando a montar o templo do Eterno, sabe? Eu falei, como é que é maravilhoso. Imagina todos os antecedentes ali, né, de Aholiabe e de Betsalel, pensar, né? Estão ali perpetuando a minha geração, perpetuando a minha descendência. Eles estão lá no templo, ajudando no templo, fazendo aquilo que o Eterno mandou que eles fizessem, exercendo aquilo que o Eterno nos qualificou para fazer, porque o Eterno fala que os qualificou com isso, com ciência, né? E com entendimento para que pudesse fazer isso no templo. Então, assim, eu fico pensando nas nossos descendentes, né? Será que nós estamos criando os nossos descendentes para estar permanecendo quando a gente se for? Né? No serviço do religioso da casa do Eterno? Será que nós estamos... E aí, quando eu falo descendentes, eu falo assim, mas eu não tenho filho. Ah, mas meus filhos estão prosperando. Ah, mas não tem jeito, já tu está grande, já consegue sua vida. Não são só os descendentes de sangue, não. Tem uma pessoa que talvez você falou e hoje ela segue o caminho, né? Eu falo muito, aliás, eu esqueci, eu ia falar no início, né, que esse serviço é em favor da alma do meu pai, em favor da alma do Humberto Florencio Melo, e também para a cura do André Luiz Rocha, né, do Tadeu Arantes, e também da Bibi, da nossa Bibi, que está também doente. A minha irmã também está passando um processo de cirurgia, Eliana Mosé. Tá, pela alma do meu pai de vender também, a José Correia. E para todos aqueles que agora levam seus pensamentos, eu devia falar disso antes, mas me lembrei agora por quê? O Humberto, que eu falo aqui, ele foi o pai do Willer. E foi através dele que eu conheci a Soraya, a Torá e tudo mais. Então, assim, ele foi um canal. E eu acredito muito, mas assim, com toda certeza, que tudo que eu faço,
olhos, entende? E tudo que nós aqui fazemos também, nós elevamos a Soraya e vamos elevá-la para além da vida futura. A Soraya e o Silas, porque eles têm mantido essa casa e tudo aquilo que nós aprendemos com eles, então, e vamos seguir, vamos perpetuar seguindo, mostrando para a nossa geração, para a nossa descendência, eu sei que eles vão levar méritos por isso, porque eles abriram os olhos. Imagina como é difícil você ensinar alguém. Pensa você mesmo, ensinar você mesmo. Gente, é difícil demais ensinar para mim. É muito difícil, né? Então, assim, imagina como foi penoso para Moshe, quanto que é difícil para Soraya e Silas, quanto que é difícil para todos aqueles, as professoras da escolinha, entendeu? Quanto que é difícil para todos aqueles que ensinam alguém. E todos aqueles também que suas casas têm, né? As pessoas, vizinhos, colegas, vocês vão falando de Torá, como é difícil você falar isso. Não estou falando que inculcar de qualquer forma, não. É um processo, é devagar, é dia a dia, é convivendo junto. Então, como é que é difícil? Então, eu vejo assim, que a gente tem que honrar essas pessoas e o honrar essas pessoas não é dizer obrigado e tal, não. É isso, é seguir Torá. É cumprir os mandamentos de Torá. Porque sim, eles vão ter méritos para a vida futura, muito além do que isso aqui nessa terra. Ô, Ângela, o Moisés, a vida dele inteira, ele serviu de exemplo, o povo todo de Israel, ele deu exemplo, esse mesmo, essa contagem, esse que ele fez aí, foi servir de exemplo para todos os como é que eu vou falar? Os que comandavam o pessoal lá, os poderosos lá, né? Foi inspiração para todo mundo, né? E por isso que a gente tem que dar exemplo à nossa família também, né? É a mesma coisa, né? Sim. Para todo mundo, né? Verdade. Servir de inspiração para alguém, né? Verdade, estou deixando. Isso ficará para as outras, né? Moshe mesmo é exemplo, para as gerações futuras, né? E a Paraxá, ela continua, como eu disse, né? Fazendo aí a descrição de tudo aquilo que foi usado, como cada coisa foi usada na sua ordem, no seu lugar. E aí é um ponto também muito interessante, que se a gente for ver toda a Torá, né, e as paraxot do Eterno, quando ele fala, tanto na posição das tribos, ao redor do tabernáculo, tanto quando vai fazer, quando foi construir o mexicano, cada coisinha, o Eterno deu ordem de como tudo deveria ser feito. E tudo tinha o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem ordem. Tudo tem um determinado momento e tempo para aquilo acontecer. E na nossa vida tem que ser a mesma forma. Nós temos que ter uma vida organizada. Né? A gente tem que ter uma vida planejada. É claro que vão acontecer intempéries ao longo da nossa caminhada. Vão acontecer situações que a gente não previu, né? Imprevistos na nossa caminhada. Mas a gente sabe que a gente tem a ordem nas coisas. E cumprir aquilo que foi determinado pelo Eterno, né? Aí, olha só, essa paraxá eu achei muito interessante, né? Depois de tudo pronto, né? E aí eu estava até conversando com o Yosef, da paraxá, e aí ele está assim, então Moshe montou um quebra-cabeça. Eu falei, mais ou menos um quebra-cabeça, né? Que as peças foram montadas e agora eles iam juntar tudo e o mexicano, né, foi erguido, levantado, né? Em primeiro de Nissan. Em primeiro de Nissan, o mexicano foi levantado. E aí, olha só que interessante. O Eterno ordenou em cada lugar que Moshe teria que colocar as coisas. A pia, o lavatório, a menorá deveria ficar ali, aqui assim, tal. Mas você imagina, você acha que alguém teria coragem de entrar lá no tabernáculo e mudar de lugar? Vocês acham? Porque a ordem era dada que não era qualquer pessoa que entrava. Quem entrasse morria também, né, Ângela? Mas vocês acham que alguém teria coragem? Não. Sabe por que eu falo? Nossa Kehilá é uma casa de estudo. Para nós era o nosso tabernáculo. Era o tabernáculo nosso aqui em Belo Horizonte, para nós reunidos, porque aqui nós falamos de Torá, falamos de estamos serviço ao Eterno. É um lugar sagrado para nós. Então, assim, é muita atenção. Quando a gente chega, está tudo arrumadinho ali, alguém foi ordenado para fazer aquilo. Alguém foi direcionado para que eu estivesse naquele lugar. Aí a gente chega sem reverência nenhuma, não, mas eu acho que esse lugar aqui vai ficar melhor. Passa, leva para lá, entendeu? Então, para a gente estar atento a isso. Você foi convocado para fazer esse tipo de serviço? Se sim, ok. Você não foi convocado? Não deixa. Sim, fica. Fica. Se você puder dar uma opinião que vai crescer, chegue até o líder, aos teus líderes e fale, olha, eu acho que de repente, principalmente em festas. Em festas a gente fica tão esgotado, né? Assim, esgotado de uma forma assim. Não, é concentração demais, né? Porque focado, assim, é muito né? engraçado, mas eu falo, quando a gente não consegue participar da programação da festa e vir arrumar, a gente não sente que foi
né, que a gente está tão acostumado a estar participando, arrumando, ajudando, Baruch Hashem que a terra tem permitido, e às vezes, né, acontecem coisas que infelizmente não era para, né, o Eterno não permitiu que fosse ali poder ajudar, mas aquelas festas, a gente não sente que foi tão completo, porque a gente não participou de toda a movimentação, de arrumar e tudo. E às vezes a gente chega no local, está tudo arrumado para as festas, você começa a mexer, não, porque eu quero sentar aqui, porque o lugar é ali, porque eu quero ficar lá perto, então, você começa a mexer nas coisas. E a pessoa ficou o dia inteiro, você já pensou? A pessoa ficou o dia inteiro, vai e volta, arruma o Soraya principalmente. Ela fez igual a Moshe fez, porque depois que terminou, o povo chamou Moshe para vistoriar. Se estava tudo certinho da forma que o Eterno tinha falado para ele. E assim é também com os nossos líderes, né? Eu não falei nada da cabeça, nós vai ser aqui, não, existe uma ordem, existem orações, são semanas de programação, né? Não vai de uma hora para outra. Então, assim, para a gente ter esse cuidado, quando a gente chegar em KBS, seja na festa, seja para o serviço religioso, seja para o estudo de quarta-feira, seja para qualquer coisa que estiver acontecendo, respeite o lugar, respeite a forma que foi ordenado e posicionado as coisas, sabe? Né? Respeite. Entenda que teve alguém que dedicou um tempo, né, para que aquilo fosse tudo arrumadinho, tivesse tudo organizadinho ali, né? Isso é um chamado mesmo. Por que eu falo assim? A gente tem que trazer para nós. Não adianta a gente ler Torá pensando só lá no templo, lá no deserto. O estudo é importante até para trazer para a gente essa reflexão. A gente tem que trazer essa reflexão para nós. Hoje o nosso tabernáculo é KPM. Hoje a nossa estivá é KPM. Hoje o nosso local de estudo, de receber a Sherinah do Eterno é KPM. Hoje nós estamos todos aqui unidos e as nossas almas, né, vem trazendo energias, vem puxando energia, nós estamos em unidade. O Eterno derrama aqui no momento que a gente fala de Torá para nós. Então a gente tem que trazer isso para a gente, sabe? Tem que trazer. E aí esse start, né, que eu falo. E aí, também no sentido de, pode saber, Bet Salel e Ahab foi direcionado pelo Eterno, né, naquilo que eles deviam fazer. O Eterno deu a ciência, mostrou o que eles tinham que fazer. E assim com cada um de nós. Cada um de nós aqui tem uma característica. O Eterno colocou em cada um de nós dons. O Eterno colocou em cada um de nós facilidade para exercer algum tipo de serviço. Tanto secularmente, para que a gente possa se manter financeiramente, mas também para contribuir no tempo do Eterno. E será que nós estamos exercendo isso? Ou será que eu não estou fazendo nada, porque já tem alguém que faz? Né? Ou não, eu não quero fazer isso não, eu quero fazer aquilo que o outro está fazendo. Sabe? Será que nós estamos honrando com isso? Sabe por quê, gente? A gente está aqui, a gente tem que ser participantes, não só espectadores, né? Nós temos que ser participantes. Então a Soraya sempre coloca a listinha ali de tarefas, né? Vai lá, conversa com ela, olha, eu tenho facilidade de fazer isso, né? É claro que tudo vai ser, né? A Soraya vai direcionar. Então, assim, estejam solícitos para estar trabalhando, né? Naquele lado, até na medida que você pode, na nossa aquele lado, né? E na medida também que você possa desenvolver os seus dons, né? Que o Eterno te dá, nos dá, né? E aí, continuando o nosso estudo. E aí, lá no finalzinho já da Paraxá, essa Paraxá é bem curtinha, né, gente? Ela é rica, mas ela é curtinha. E é uma Paraxá também que eu vejo que você não consegue ler ela isolada. Se você não seguiu, no mínimo o livro de Shemot, no mínimo aí umas 3 Paraxós anteriores, ela fica meio solta, né? Você já pega aqui já um pedaço do tabernáculo, já finalizando, já erguendo, já vindo a glória do Eterno, então fica meio picado. Então, assim, quando você faz essa sequência, você consegue entender o que é pico dele. E aí, no finalzinho dessa Paraxá, lá já na quinta aliá, o Eterno fala, né, para Moshe, que no primeiro dia do primeiro mês, farás levantar o tabernáculo na tenda da reunião. Aliás, antes disso, tem algo muito importante. Aqui, no finalzinho da quarta aliá, no 39, 42, o Eterno fala assim, a Torá fala assim, conforme tudo que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel, todo o serviço. E viu Moshe toda a obra, e eis que a fizeram como ordenou o Eterno. Assim fizeram, e abençoou Moshe. Então, ou seja, Moshe, ao olhar que tudo foi bem feito, conforme ele ordenou, conforme o Eterno falou com ele, foi dando ordem para cada um. Olha só como é que funciona, né? Da forma que Moshe falou com ele, ele fez. Da forma que Moshe falou com cada um fez. Ninguém interviu para poder fazer diferente. Não, Soraya pediu para eu colocar esse copo aqui, não.
mas eu acho que vai ficar melhor aqui. Não, porque ela não fez a ordem da cabeça dela, porque Moshe não pediu da cabeça dele, o Eterno mostrou eles fizeram igualzinho. E Moshe chegou para supervisionar, eles terminaram e chamaram Moshe para supervisionar. E Moshe chegou e olhou, realmente, fizeram exatamente como o Eterno ordenou. Não é nem como eu, porque eu só fui ferramenta, não é como Moshe só foi ferramenta, foi como o Eterno ordenou. E o Eterno de Moshe foi tudo feito conforme o Eterno ordenou. E o Moshe fez o quê? Abençoou a todos aqueles que contribuíram e trabalharam na construção de cada peça do templo. Né? O Moshe abençoou cada um. Pode falar? Ô, Ângela, eu entendi, mas assim, eu e a Daniela estavam lendo a Paraxá, essa parte do primeiro mês é o princípio do ano, né? No judaísmo. É o primeiro dia do primeiro mês. Do primeiro mês do ano, né? Que conta, isso, né? De Nissan. Não, de Nissan. Não, nós estamos comemorando no mês. No mês, né? Do ano é Rosh Hashanah. Mas é porque fala o princípio do primeiro dia, então é do mês. É no primeiro dia do primeiro mês. O primeiro mês hebraico é Nissan, é o primeiro dia, ou seja, o primeiro de Nissan seria agora à noite, né? Nós tivemos, o Eterno permitiu que esse ano, 5.785, a gente lesse essa paraxá justamente em 1º de Nissan, de 5.785, né? Olha só que maravilha. Exatamente, primeiro dia do primeiro mês hebraico, que é Nissan. Né? E aí, Moshe faz essa bênção, eu achei maravilhoso, né? Porque Moshe, ele entendeu que ele não fez sozinho e que o povo realmente seguiu ali. Ele precisava, o povo merecia aquela bênção grandiosamente, né? Por ter exercido com perfeição da forma que o Eterno mandou. Eu acho maravilhoso que se a gente for ver toda essa trajetória de Moshe, só no livro de Shemot, né? Não vou nem prosseguir para os outros, né? Mas só nesse livro de Shemot, você vê que todo momento Moshe, ele clama pelo povo. Ele abençoa o povo, ele clama perdão pelo povo. Então, assim, é uma característica de um líder que ele não está sozinho, ele realmente trabalha pelo povo, né? Gestão de pessoas, né? Ele exerce exatamente a liderança, né, que o Eterno deu para ele, de gerir todo aquele povo, de gerenciar todo aquele povo, né? Isso é maravilhoso. E continuando. E porás ali a arca do testemunho e protegerás a arca com a divisória. E trarás a mesa e porás em ordem. E aqui continua explicando, né, que eu tinha falado antes, que Moshe vai colocando tudo na ordem que foi determinada pelo Eterno. E aí o Eterno, na sexta aliá, a Torá fala assim, foi no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo. E fez levantar Moshe o tabernáculo e pôs suas bases. Colocou suas tábuas e pôs suas barras. E fez levantar as suas colunas. E aqui é muito interessante, porque tem uns estudiosos, né? Na verdade o Midrash ele fala o seguinte, que quando foi montar o mexicano, estavam todas as peças, né? Como diz o Yossi, foi o quebra-cabeça, estavam todas as peças para montar. E aí, né, os ajudantes que estavam ali designados para montar não conseguiam encaixar as peças. Elas não encaixavam para levantar o tabernáculo. Como, eu imaginei assim, de forma bem pequena, né? Quando a gente vai montar aquela tenda, né? Aqueles encaixes lá, aqueles tubos, né? Aqueles canos, a gente vai encaixando, que é bem difícil e tal. E aí eles não conseguiam de jeito nenhum, me chamavam, ninguém ali conseguia. E aí chamaram Moshe. E aí o Midrash fala o seguinte, que o Eterno deu essa oportunidade para que Moshe fosse aquele que conseguiria montar as peças do tabernáculo. Porque até então ele estava coordenando e todo mundo fez as peças ali, né? E esse era o momento de Moshe conseguir, dessa oportunidade para Moshe subir e erguer, literalmente, né, aquelas peças, juntar todas as peças. Fazendo analogia também da parte de liderança de Moshe, né? Que era unir o povo, permanecer com o povo unido. Né? E eu achei isso maravilhoso o Midrash falar isso. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ele por cima, como ordenou o Eterno a Moshe. E tomando testemunho, e pôs na arca e colocou as varas sobre a arca. E aqui como ele continua descrevendo, né? Sobre como colocou o candelabro e tudo mais. E aí no Mafiti, né? Que hoje a gente não leu o Mafiti daqui dessa paraxá, que ela foi lida, né? Como o Miller colocou ali, porque como hoje é cabeça do mês, então tem uma leitura diferente. E aí no Mafiti ele fala que cobriu a nuvem, depois que foi montado ali, que ele ergueu, né, todo o tabernáculo, já estava todo pronto, né? Eu acho que nesse momento, né, nossos sábios falam que nesse momento o
o Eterno realmente falou, o meu povo está remido. Né? Aqui vai ser a remissão do meu povo. E aí vem a nuvem do Eterno e derrama a Shekhinah. E ele fala, é aqui que eu vou encontrar com o meu povo. É aqui que o meu povo vai sentir a minha Shekhinah, o meu poder. Né? E nesse momento, né, entra a glória, na tenda da reunião, vem a glória do Eterno. Ela desce, né? Ali na tenda da reunião. E aí é interessante que aí começa, né? O Eterno coloca a nuvem e o Eterno começa a direcionar. Quando eu falei no início, quando a gente vai chegar virando a nossa vida, né? Voltando para a nossa vida. A gente vai chegar na nossa remissão quando a gente entender que aquilo que o Eterno tem para nós que é o melhor. Quando a gente seguir aquilo que o Eterno realmente falou para nós. Se o Eterno falou, saia, você vai sair. E isso figurava aqui no tabernáculo, porque a nuvem pairava. E o povo só andava se a nuvem do Eterno andasse. Então, ou seja, o povo já estava pronto, o povo estava ali já com a conexão com o Eterno, né? De entender que aquilo que o Eterno queria era o melhor. Então, se o Eterno falasse, vão sair agora meia-noite, tudo escuro, a nuvem andava, eles iam ter que andar. No meio do sol, parou todo mundo no meio do sol, ia parar. Né? Então, assim, na nossa vida é a mesma coisa. Só que o que acontece? A gente, nós, né, estamos, não que o povo lá também não tenha, né, muita gente, nós estamos tão sufocados com as coisas deste mundo, com as nossas questões que a gente tem que viver, conta, trabalho, muitas coisas, né? A gente se manter nesse mundo aqui, que às vezes a gente não consegue estar tão conectado com a Terra para escutar a voz dele, entender o momento que ele quer que a gente saia, que a gente continue, que a gente mude de lugar, que a gente permaneça, né? A gente não consegue ouvir. E esse é a nossa maior questão, a gente chegar à nossa verdadeira remissão, né? Porque, como eu disse, é todo um processo. Nós passamos o processo da saída do Egito, até a libertação de todas as coisas ruins que a gente vivia, no mundo diferente que a gente vivia, e a gente tem que começar um processo. Um processo de quê? De mudança, né? Mudamos de estação, mudamos de rumo, mudamos de pensamento, mudamos de segmento, não é? Acho que a maioria de todos que estão aqui hoje mudaram de uma certa forma. Para estar aqui hoje aceitando orar, mudou, né? Existiam outros pensamentos, seguimos outras questões. E o Eterno nos permitiu que a gente mudasse. E para isso nós tivemos que sair de um lugar. Mas talvez algumas áreas das nossas vidas ainda precise que a gente saia. Algumas áreas das nossas vidas a gente ainda esteja lá no Egito, parado ainda, sem dar esse primeiro passo de saída, até caminhar e chegar na redenção. Né? E aí, o Eterno fala também nesse finalzinho aqui, que à noite havia o fogo, né? Havia o fogo que iluminava ali e guardava o povo. Ali no deserto ali, né? Descia ali sobre o tabernáculo. Né? E aí, o Eterno fala no finalzinho aqui que Israel, então, foi seguido assim da nuvem do fogo durante toda a sua jornada, né? A gente vai ver aqui para as paraxós da frente. Essa paraxá, para mim, né, eu acho que cada ano que a gente estuda as paraxós, cada paraxá, né, a gente traz algo diferente, e algo individual. Isso é um pouco do que veio para mim, que eu estou compartilhando com vocês, né, do que eu vi nessa paraxá, que trouxe para mim muito isso. Essa questão da descendência, porque é algo que eu tenho que pensar muito, eu tenho um filho, tenho Ios, tenho que pensar muito em criar ele da forma de que, nossa, assim como Judá e Dan, né, e outras tribos de Israel, Levi, né, tem lá Moshe, Arão, Itamar, todos ali, né, prestando serviço do Eterno, que ele perpetue isso. Ou que as pessoas à minha volta, que eu tenho, em algum momento, falar de Torá, também consigo ir assim como eu vim, através do Beto, através de Soraya, através de outras pessoas, né? Nós íamos perpetuar isso. Então, isso trouxe para mim muito, né, na minha vida. E essa questão da ordem das coisas, né? E até na nossa casa mesmo. Quando a nossa casa está organizada, a gente não entra. Numa casa bagunçada, a gente afasta as energias boas, né? A gente sabe disso. Quem já leu A Cabala da Casa, que é um livro, né, que fala dessas ordenações da casa, que é muito interessante, fala muito disso, dessas energias que tem, né, nessa organização da casa. Não deixar coisas sujas, né, todas essas prescrições todas que traz. E isso é para nós também como ser humano. A nossa casa como corpo também, né? As
as coisas sujas, não falando só de sujeira física, né? Também conta. Mas também as coisas ruins, nossos pensamentos ruins, as nossas mágoas, né? As nossas ações que até hoje a gente não mudou e a gente está errando novamente. Aí a gente está sofrendo e a gente fica pensando por que eu estou sofrendo. E sabe, às vezes não para pensar que é talvez alguma mudança de chave, de comportamento, né? A gente pode trazer uma reviravolta assim, instantânea na nossa vida, né? Isso é importante. Então é isso que eu queria trazer dessa paraxá. Se alguém tiver alguma coisa para compartilhar com a gente também, eu gosto sempre de dar essa oportunidade, porque os estudos de paraxá são uma troca, né? O Alexandre falou, estava estudando com a Daniela, então eles vêm ter uma visão de outra coisa, né? São trocas e a gente aprende muito com o outro, isso é uma troca. E as estivas, né? As estivas são para isso, né? A estivá, né? A casa de estudo, são para isso, para essas trocas. Isso só acontece quando a gente está reunido. É por isso que a gente fala que congregar é importante. Né? Às vezes fala, não, eu estudar sozinho, só autodidata, eu leio lá e pronto, eu vou rabinho, ensino alguém. Gente, a energia de estar congregando é diferente. A energia de estarmos aqui, nós estamos trocando energia. E toda essa energia, ela também é somada no mundo da criação, ela desce para nós também como bênção, né? E é isso que eu trouxe para vocês hoje, dessa paraxá de Pikudei. Finalzinho do livro de Shemot, que nós fechamos com maestria, seguindo todas as paraxós. Iremos iniciar aí, semana que vem, o livro vai cá, né? E assim, agradecer ao Eterno mesmo por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito por nós termos KBL, por termos permanecermos firmes, por Eterno estar dando muita, você fala muitos horários hoje, mas é verdade, né? Por Eterno estar dando muita saúde, vigor, força, perseverança para Silas e Soraya, permanecer com essa casa aberta, por esse lugar que a gente tem, para estar facilitando que a gente possa cumprir as mitzvot, né? Você vê, a gente não deixa de fazer uma festa, isso. Provavelmente se a gente estivesse sozinho em outro canto, a gente estaria tudo perdido para organizar isso sozinho. No tempo da pandemia, nós vimos como foi difícil a gente ter que organizar sozinho, cada um na sua casa. É muito difícil, né? Então, assim, e aí, já faço mais um chamado, agora eu dou um monte de chamado para todo mundo, né? Alerta para todo mundo. Nas festas também, antecipem. Pega o calendário, sempre o Silas manda, mas isso também está lá, se você entrar no Rabat, também tem o calendário de todas as festas, se programem, né? Às vezes tem umas férias, programa para nas férias, por exemplo, quando tem Yom Kippur, né? Esse ano acho que vai cair no sábado, não vai cair acho, no fim de semana, se eu não me engano, né? Mas programar, que você possa participar das festas. Pega para colocar na lista, coloque imediatamente, não fique esperando no último momento, porque ajuda a gente a organizar a festa, né? Isso tudo contribui, é você ser participante. Né? É você ser participante da construção do tabernáculo, isso faz parte. Você ser pontual, você ser organizado, faz parte da sua contribuição como participante da nossa Keilah, né? Então, construção do seu próprio esquema. Sim, também, o individual e o coletivo. Né? O individual e o coletivo. Então é isso. Shalom, Shavuot para todos. Nós vamos terminar o serviço agora. O alemão vai conduzir.